Irmãos, temos vivido alguns dias ou um mês muito especial em nossa igreja. Nós temos nos preparado, ou temos sido ministrados a respeito daquilo que teremos no final, daqui a 2 semanas, que é a eleição para presbíteros e para diáconos, não é? Então, nós temos, hoje pela manhã, a igreja foi ministrada a respeito de algumas qualificações, o que a Bíblia diz a respeito desses ministérios, desses oficiais, e nós queremos tratar nos próximos domingos também sobre a questão do serviço, como nós podemos servir a Deus, ou melhor, o privilégio de servirmos a Deus. E talvez você já tenha ouvido falar muito sobre isso. O que eu peço em nome de Jesus é que seu coração esteja aberto para ouvir mais uma vez, quem sabe as mesmas coisas, mas que Deus tenha algo novo para a sua vida e para o seu coração em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, porque nós podemos te servir, nós podemos te adorar, nós podemos bendizer o teu nome e nós podemos crescer como irmãos e irmãs teus filhos na sua presença, Senhor, através dessas celebrações. Obrigado pela sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela se renova e ela manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a compreendermos mais a respeito do que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, para o nosso caráter, para a nossa formação, como aqueles que buscam ser a imagem e semelhança de Jesus. E assim sejamos edificados, assim sejamos inspirados, assim sejamos confrontados, assim sejamos, nos dispormos, Senhor, possamos nos dispor a sermos moldados por Ti e pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos está no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 15 até 25. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 até o 25, é o que nós vamos ler. Nós vamos, para falar sobre o privilégio de servir e como servir a Deus, nós vamos nos concentrar um pouquinho na história de Pedro, o apóstolo. E Pedro é uma figura muito forte nos evangelhos, homem de Deus, e que talvez ele possa ter uma das representações de humanidade mais intensas daqueles que são relatados aí entre os apóstolos de Jesus. Uma boa porção da palavra menciona as suas histórias, e ele também, na sua atividade pastoral, escreve à igreja nas suas epístolas, as 2 primeiras cartas de Pedro. E esse trecho que nós vamos ler das Escrituras, ele é muito importante porque ele é decorrente de uma situação que Pedro nunca esperava passar. Pedro cortou a orelha de um homem que ameaçou Jesus. Pedro foi aquele que fez uma declaração sobre a qual Jesus disse, sobre essa declaração, Pedro, eu vou edificar a sua igreja. Nós cantamos uma música aqui que fala sobre isso. As pessoas estavam indagando se Jesus era João Batista, se era Elias, e Jesus pergunta aos apóstolos, quem vocês dizem que sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele tinha essa impulsividade na sua vida, ele tinha esse sangue quente, ele tinha esse coração ardente, essa paixão por Jesus. E Pedro, numa sequência quase que imediata, quando Jesus, nos dias subsequentes, ou momentos após isso, ele diz que ele vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala assim, não, os meus pés você não vai lavar não. Ao mesmo tempo que Pedro, ele dá umas acertadas boas, como essa declaração de tu és o Cristo, o Pedro também, ele se manifesta de maneira instável, onde, por conta da sua paixão, por conta do seu impulso, muitas vezes ele também acabava cometendo algumas situações ou algumas gafes, por assim dizer. Mas uma delas não é uma gafe. Uma delas, aquele pescador,
forte, trabalhador, que deixou tudo para seguir a Jesus, que foi intenso em todas as suas ações, em todas as suas palavras, em todas as suas manifestações, nas suas declarações de coração. Quando Jesus ele é preso na traição de Judas, Pedro foge junto com os outros discípulos. E por 3 vezes, Pedro ele é visto e reconhecido como um discípulo de Jesus, e ele nega o ser discípulo de Jesus, dizendo: eu não conheço este homem. Como poderia alguém como Pedro fazer isso com Jesus, depois de todas as suas declarações? Um homem que deixou tudo para servir, para andar com Jesus, renunciou a diversas coisas, diversas situações, a um futuro, a uma profissão, a tempos com família e tudo mais. Como poderia ele ter uma atitude como essa? Alguns dizem que essas declarações de Pedro, ao negar conhecer ou ter um relacionamento com Jesus, poderiam ser comparadas à própria traição de Judas, que entregou Jesus com um beijo por 30 moedas de prata. Enfim, esse momento é tenso, e Pedro com certeza sabe aquilo que ele havia cometido. E Pedro está entristecido, e junto com os outros discípulos eles se reúnem logo após a morte e a ressurreição, mas as aparições de Jesus eram repentinas e não eram constantes. Eles estão sentados conversando e Pedro fala para os seus companheiros: vou pescar. Vou pescar não almas que Jesus havia prometido que eles se tornariam, vou pescar peixes, que era a profissão a qual ele seguia antes de conhecer a Jesus. E eles vão para o mar. E nós conhecemos bem esse texto. E eles estão ali pescando, e eles pescam e não pescam nada. E aí de repente alguém da praia grita assim: joga para o outro lado. E aí aquela história, ela não é desconhecida. Aquela história a gente já ouviu falar em algum lugar, ou eles mesmos. E quando eles jogam a rede para o outro lado, eles não aguentam de tanto peixe que entra naquela rede. Eles já tinham visto aquilo acontecer alguma vez também. E num olhar súbito, um dos discípulos, o discípulo amado, fala assim: olha, lá na praia, é Jesus. E Pedro não se aguenta. Pedro salta, ele pula no mar e vai nadando, e ele se encontra com Jesus, e eles têm aquele momento cheio de emoção, cheio de sentimentos e cheio de conflitos internos. E agora, como é que eu lido com Jesus? Porque eu o neguei, eu o traí, eu o abandonei, eu voltei para pescar peixes quando eu fui chamado para pescar homens. E Jesus faz uma refeição para eles, e eles celebram aquela refeição, e logo depois dessa refeição, nós chegamos no versículo 15 do nosso texto. Eu quero que você me acompanhe atento aí na sua versão. A minha é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, e esse discípulo era João, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti,
segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Bom, os discípulos, eles são chamados por Jesus após um tempo de oração. Marcos, no capítulo 3, relata como Jesus chama os discípulos. Após um tempo de oração, Jesus ele vem e ele chama alguns para estarem com ele. Essa é a primeira expressão que o Evangelho de Marcos traz sobre a chamada dos discípulos. E ele começa a relatar quem eram esses discípulos. E entre eles estava Pedro. Os discípulos, eles foram chamados para algo que nem eles tinham muita compreensão do que viria. Eles foram chamados para o desconhecido. Alguém os chama, vem e segue-me, depois de um sinal miraculoso, e eles simplesmente o seguem. Havia a expectativa da chegada de um Messias, e uma convicção clara no coração desses homens apontava de que esse era o Messias que haveria de trazer paz e libertação sobre Israel. É claro que muitos se confundiam sobre o significado do Salvador ou o significado do Messias. Alguns achavam que ele era alguém, um interventor político ou militar, alguém que viria para, com armas e batalhas, derrotar Roma e libertar Israel. Outros tinham outra compreensão, mas nós sabemos já, pelo contato com a palavra de Deus, que a revolução desse Messias era uma revolução de amor, ao ponto dele mesmo se oferecer por amor àquele povo e por mim e por você. Mas eles são chamados por uma causa desconhecida. O que eu acho muito interessante na palavra de Deus, irmãos, é que hoje, quando nós lemos os evangelhos, nós já sabemos quais são os próximos capítulos, porque nós antecipamos a leitura conforme os mistérios vão sendo apresentados. Mas aqueles homens, aqueles discípulos não saberiam ou não sabiam quais eram os próximos capítulos. Eles estavam vivendo dia a dia a revelação de quem era o Messias. Então hoje nós já sabemos qual é o final da história, mas os discípulos, os apóstolos, aqueles que seguiram Jesus, não tinham compreensão nenhuma do que estava por vir. Apenas uma convicção de que eles não tinham outra coisa a fazer na sua vida a não ser seguir a Jesus. E essa percepção dessa caminhada com servir a Jesus, com seguir e servir esse mestre, se apresenta na jornada como o significado de servir e apresentar-se ao outro. A caminhada do discipulado, a caminhada dos discípulos de Jesus, a caminhada do próprio Cristo, demonstra que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E os discípulos vão descobrindo isso com o passar do tempo e com os ensinos de Jesus, e as coisas vão se revelando. E a jornada de Pedro nos aponta e nos mostra esse processo. Um processo que ele, na sua transparência, na sua personalidade, no ser de Pedro mesmo, nos revela coisas incríveis a respeito de como nós podemos servir a Jesus, como nós podemos servir ao Senhor. Em primeiro lugar, antes de falar do como, algo que se apresenta para o serviço ao Senhor é o poder de Deus que se manifesta naqueles que servem. Porque Jesus mesmo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus, no texto, no Evangelho de Marcos, relata que, ao chamar os discípulos, ele disse que os chamou para estarem com ele, para ter autoridade sobre os demônios, para curar os enfermos e para fazer uma grande revolução. É interessante que a Bíblia mesmo apresenta a autoridade que é dada por Jesus aos discípulos e o poder que ele dá para que eles o sirvam.
na missão dos 70, Jesus os envia de 2 em 2 e diz: vocês vão e coisas maravilhosas vão acontecer. E os discípulos voltam dizendo: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, pessoas foram transformadas. E Jesus diz: eu vi do céu Satanás caindo como um raio, porque a palavra de Deus estava sendo proclamada. Há poder em servir a Jesus, há poder em servir e caminhar e seguir esse mestre. Agora, temos um conflito hoje, até uma tensão quando falamos sobre o que vem a ser esse poder. Porque nós esperamos o poder de Deus para superar a nossa pobreza. Nós esperamos o poder de Deus para conquistar os nossos bens. Esperamos o poder de Deus para que as coisas aconteçam de modo que nós sejamos servidos. E isso já é um paradoxo. Isso já é antagônico ao próprio chamado de servir a Jesus. Porque ser chamado para servir a Jesus implica em não olhar mais para mim, mas olhar para a obra de Deus que está acontecendo e ir em direção àqueles que têm necessidade. Foi isso que Jesus fez. Na sua glória no céu, sendo servido por anjos, em toda a sua majestade e glória sublime, ele vem à terra e ele toma forma de homem e serve. E ao ponto que ele é tentado a respeito desse próprio poder que ele tinha para que anjos o viessem e o servissem, ele mesmo diz que ele não é o momento. E de que ele não pode tentar o próprio Deus. Ou seja, ele entende o propósito de estar ali servindo. E os discípulos precisam compreender esse propósito também. Então, quando eles alimentam uma multidão, ao estarem cansados, e o texto que conta esse relato da multiplicação de pães e peixes, diz no seu início que Jesus havia chamado os discípulos para descansar. E subindo a um monte, quando eles olham para trás, o que eles veem? Uma grande multidão. Jesus se compadece como ovelhas que não tinham pastor. Então, em vez de descansar, o que eles fazem? Vão servir e alimentam uma multidão. Ao mesmo tempo, eles descem do monte depois de uma experiência maravilhosa, onde estava ali Jesus, Moisés e Elias, estavam conversando e Pedro presencia tudo aquilo, e ele fala: vamos montar uma tenda e vamos habitar aqui. Não, Pedro, precisamos descer, porque pessoas estão precisando de nós. O ministério é cheio dessas nuances, o servir a Jesus passa por isso. Esses eventos espetaculosos ou maravilhosos, miraculosos, e que se refletem no servir ao outro, no atender o outro, no corresponder ao coração do outro. Perseverar diante das oposições, porque no livro de Atos nós vemos isso acontecendo. Eles são perseguidos, eles são ameaçados, eles são aprisionados, eles são acorrentados, eles são açoitados, e ao momento que eles são libertos, ou pelos próprios carcereiros, ou pelos próprios anjos de Deus que atuam ali miraculosamente, o que eles fazem? Eles não se escondem, eles voltam para a praça e vão pregar o evangelho, e vão atender as pessoas, e vão curar as pessoas, e vão manifestar o serviço, a graça e o poder de Deus. Há poder em servir a Jesus, mas esse poder não é para benefício próprio. Esse poder é para servir, para atender, para ter compaixão e para manifestar o amor de Deus, aleluia, sobre a vida daqueles com quem nós nos relacionamos. Então existe uma diferença muito grande. Em Atos, no capítulo 1, os discípulos começam a inquirir Jesus sobre quando é que seria a volta dele. E Jesus diz assim: isso não é dado nem a vocês nem a mim saber, esse poder pertence ao Pai. Mas vocês receberão poder. E aí vem a parte boa. E aí todos se inflam, né? Vamos ter poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo vem. Então vamos ter poder, com uma finalidade, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a última recomendação de Jesus. O poder que vocês vão receber pela ação do Espírito Santo é para testemunhar. E esse testemunho não se resume a um discurso, porque nem todos têm habilidade para falar, nem todos têm a oralidade, nem todos sabem se comunicar em público ou falar bem, mas vocês terão poder assim mesmo para compartilhar com o outro a minha história com vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão contar ao outro aquilo que vocês viveram comigo. Ou seja, não se baseia em discurso ou teoria, se baseia em vida, em experiência, em relacionamento. Então, o poder de Deus para servirmos, o poder de Deus para atuarmos, o poder de Deus sobre nós, Igreja de Jesus, é para que nós o sirvamos e testemunhamos e compartilhemos a nossa experiência com Ele. E Pedro viveu muitas experiências com Jesus. Nos erros e nos acertos, ele viveu inúmeras experiências com Jesus que davam a ele a condição de
pela experiência da sua própria vida, nos ensinar algumas coisas a respeito do servir a Jesus. Com Pedro, eu e você vamos aprender que não precisamos ser pastores, não precisamos ser cultos, não precisamos ser pessoas que manifestem uma habilidade especial, podemos ser pessoas simples, podemos ser pessoas comuns, gente como a gente. Para que o poder de Deus se manifeste, não é necessário tanto talento ou habilidade, é necessário um coração disposto e ensinável a ser moldado pela palavra de Deus. Eu vou me empolgando, irmãos. Mas é a palavra de Deus, é o poder de Deus sobre a sua igreja. Bom, e o poder de Deus se manifesta aqui nesse lugar sobre a minha e a sua vida, para que eu e você possamos testemunhar dessa vida, para que eu e você possamos testemunhar dessa história, para que eu e você possamos testemunhar dessa jornada, que nós conhecemos o relato pela palavra de Deus, mas que nós vivemos um relato, e Deus escreve a sua história através da minha e da sua vida, e assim agora, eu e você, empoderados pelo Espírito Santo, fundamentados pela palavra de Deus, também temos condições de servirmos a Jesus. Enfim, como então podemos servir ao Senhor? Como então podemos manifestar a graça e o testemunho de Jesus, de modo que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas e tenham essa experiência? Pedro, ele, na sua transformação de uma profissão simples e que não traria uma exposição ou uma relevância sobre a vida de alguém, se torna um homem e uma referência. Ele é completamente transformado, ele é completamente mudado. Sua pregação em Pentecostes é uma pregação cheia de poder, é uma pregação cheia de autoridade, mas é uma pregação fundamentada biblicamente na pessoa de Jesus. Isso é incrível. Como um homem sem a cultura e sem a formação que os escribas e os fariseus tinham, é capaz de interpretar as Escrituras de modo que aquilo revele a pessoa, a autoridade e o poder do nome de Jesus. É porque aquele homem havia tido seu coração transformado por Deus. É porque aquele homem havia tido uma experiência com Jesus e aquilo é que fazia todo sentido e toda diferença para que ele pudesse, de fato, na sua jornada, mesmo depois de tantas experiências, inclusive essa que nós lemos, servir ao Senhor. Pedro nos ensina, em primeiro lugar, que nós não podemos ser movidos pelo medo. Se você quer servir a Jesus, em primeiro lugar, não seja movido pelo medo. E talvez nós possamos maquiar o medo. Maquiamos o medo com ainda não estou pronto, ainda tenho muito a aprender. Maquiamos o medo com não tenho condições ou não tenho recursos. Maquiamos o medo com muitas outras desculpas que nós vamos criando para que as coisas não aconteçam, nós não avancemos no aspecto de servir ao Senhor. Pedro, ele tem um episódio de medo, de ousadia e logo em seguida de medo, não é? Pedro, ele está no barco com seus colegas e ali uma tempestade, eles estão amedrontados, de repente vem uma imagem ali e eles se deparam com um fantasma, que na verdade não era um fantasma, era a própria pessoa de Jesus. E Jesus fala, e Pedro fala, se és tu, deixa eu ir contigo. Então vem, Pedro. E Pedro, tomado de ousadia, de coragem, ele dá o passo para fora do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Mas logo as ondas ao redor fazem com que ele desvie os seus olhos de Jesus, e ele começa a afundar, e o seu coração se enche de medo, de pavor, mas de repente uma mão se estende, e é a mão do próprio Mestre. Uma experiência de medo. A outra experiência de medo é essa que nós relatamos, a sua traição, o negar a Jesus. O fato é que, se o medo nos controla, nós seremos travados e não poderemos manifestar o serviço a Jesus ou viver para servir a Jesus. E existem dois tipos de medo que eu gostaria de salientar com os irmãos. O primeiro medo é o medo do fracasso. E talvez esse seja o mal que mais nos alcança. Como temos medo de fracassar? Como temos medo de falhar? Como as falhas hoje no mundo que é tão observado, tão monitorado, a qualquer momento uma falha pode virar notícia.
E aí a exposição, a humilhação e a vergonha podem vir sobre mim e sobre você. Nós muitas vezes temos medo do fracasso, porque o fracasso expõe as nossas fraquezas. E uma coisa é certa, irmãos, nós não conseguimos viver sem as fraquezas. Nossa vida é uma convivência com nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo, sobre isso, ele aponta, no seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, se nós não podemos sucumbir às fraquezas, ou sermos movidos pelo medo do fracasso, nós não podemos esconder ou ignorar ou negar as nossas fraquezas. Pelo contrário, reconhecer a minha fraqueza é um passo para que eu não seja dominado pelo fracasso. O fracasso não está na falha, o fracasso não está no primeiro erro, o fracasso não está numa derrota, o fracasso está na desistência de caminhar diante dos erros que nós cometemos em nossas vidas. E talvez seja isso que Jesus ensina para Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Jesus está cutucando ali a ferida que já alcança o coração de Pedro. Não, Jesus está tratando a ferida. Pedro, eu sei que você falhou. Eu sei que você fraquejou. Eu sei que talvez você esteja convivendo com um fracasso. Mas é o seguinte, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque eu estou contigo. Apacenta as minhas ovelhas. Volta para o jogo. Estamos em época de Copa do Mundo, né? Amarra o seu cadarço, levanta teu meião, põe a caneleira e vai jogar, meu irmão. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo com Pedro. Você fracassou, você fraquejou, mas você não é um fracassado, porque eu habito em ti e você teve uma experiência comigo. Então não tenha medo, não seja movido pelo fracasso. Não permita que o fracasso proíba ou te impeça de servir ou se dispor a servir a Jesus. Lembrando-se que o poder de Deus para nós servirmos ao Senhor se manifesta na nossa relação com o outro e no serviço ao outro. Uma outra coisa que acontece é que um outro medo que nós passamos, não é? Não seja movido pelo medo das comparações. Esse é um grande problema. E essa é uma grande dificuldade. Certa vez, ministrando num dos acampamentos do Team Street Brasil, nós estávamos falando um pouco sobre esse lance de comparação, e em uma das nossas conversas com a equipe, nós estávamos comentando que a comparação é o caminho para a infelicidade. Você já percebeu como na sua comparação com o outro, geralmente você perde? Você sempre se compara com aquele que parece estar melhor, ou parece ser melhor, ou parece ter uma melhor condição. Isso muitas vezes nos cerca, isso muitas vezes nos aprisiona. E nós nos comparamos, talvez, num ambiente eclesiástico, não vamos falar da questão financeira, da questão material, mas você se compara com aquele irmão que serve com tanto afinco, você fala, nossa, eu não consigo ser como ele. Ou você se compara com um dos pastores e fala, eu não consigo falar como eles. E você se compara com um dos presbíteros e fala assim, eu não consigo ter a capacidade de lidar com as situações como eles lidam. E você olha para o Ministério Infantil com mais de 30 voluntários ali fazendo escala e se esforçando para estar ali, você fala assim, eu não tenho condições de estar com criança. E nós vamos nos comparando, e essa comparação sempre vai nos diminuindo e não permitindo com que nós avancemos. A questão é que não tem mérito. Não é uma questão de mérito, não é uma questão de capacidade, não é uma questão de habilidade, é uma questão de graça, porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos chamados, é pela graça que nós somos capacitados, é pela graça que nós somos enviados e revestidos de poder para fazer as coisas acontecerem em nome de Jesus. É pela graça, não tem a ver comigo, não tem a ver com minhas habilidades, não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com o próprio dom que Deus me deu. Nem o dom que eu tenho fui eu que conquistei. Efésios, o Senhor distribui conforme a sua vontade, graciosamente, a todos os filhos de Deus, os dons como Ele bem entender que devem ser distribuídos. Nós comparamos até a quantidade de dons e achamos que Deus errou ao derramar uma dose muito grande sobre um e muito pouco sobre outro, nada sobre mim. Mas não, irmãos. Todos receberam, pela graça de Deus, dons para servir ao Senhor. E é no ambiente da comparação que nós menosprezamos essa graça de Deus.
E ainda numa outra figura que a própria palavra de Deus apresenta, não é 1 Coríntios capítulo 12, somos corpo com diferentes funções, mas somos um corpo com diferentes membros, mas com um só propósito, sermos guiados pelo cabeça. E ninguém pode ter papel de cabeça senão aquele que é o cabeça da igreja, Cristo. Então, não seja movido pelo medo do fracasso. Não tenha medo das suas fraquezas, mas encare-as da medida como Paulo encarava. Ah, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, que me trouxe sobre mim esta pessoa, imperfeita, limitada, fraca, mas que na presença de Deus demonstra a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele permite que sirva, que atue e que, de alguma maneira, manifeste a glória e o amor de Deus sobre aqueles que me cercam. Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Não se compare com o outro, não tem a ver com o outro, tem a ver com Deus agindo sobre a minha e a sua vida. Então, não seja movido pelo medo. O medo do fracasso ou o medo das comparações. Não seja movido pela dúvida. E talvez essa tenha sido uma das grandes questões sobre Pedro. A dúvida se tudo aquilo que ele havia vivido seria válido. Será que eu vivi algo real? Será que eu vivi algo verdadeiro? Será que as declarações que eu fiz a respeito de Jesus, na minha experiência com Ele, realmente eram sinceras ou eram movidas pelas emoções? A palavra de Deus em Tiago diz que aquele que tem dúvida, clame a Deus. Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça sem duvidar, porque Ele dá a todos os que pedem com fervor e com fé. Não podemos ser movidos pela dúvida. Depois da traição, Pedro questionou muito sobre quem ele era e o fato de ter surgido ao ponto, como nós já comentamos, de decidir voltar a pescar o peixe errado. E nós vimos que o resultado foi um fracasso, porque ele não conseguiu pegar peixe nenhum. Quanto mais o homem do coração apaixonado, que encontrou a si mesmo fazendo algo que nunca aceitaria, ou seja, quando ele se depara com a traição, imagina as dúvidas que surgem ao seu coração a respeito do seu ministério, a respeito da sua capacidade, ou a respeito do próprio chamado de Deus para a sua vida. Mas Jesus mais uma vez diz, volta para o jogo. Jesus mais uma vez diz, Pedro, não tenha dúvidas, sou eu que estou empoderando você para que você faça a obra. Lembre-se de algumas coisas que eu disse. A autoridade foi dada a mim e eu ordeno a vocês. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Não viva movido pela dúvida. Viva movido pela convicção de que nós somos amados, somos chamados por Deus e apesar ou com as nossas fraquezas, Deus revela a sua perfeição e o seu amor pela humanidade. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Homens perfeitos? Não. Homens completos? Não. Homens cheios de fraquezas, homens cheios de dúvidas, homens com erros, homens com falhas, mas inspirados por Deus. Por quê? Porque a perfeição de Deus se manifesta na imperfeição do homem. Por isso você não precisa ter dúvidas de que foi chamado por Deus, com as suas incompletudes, com as suas falhas, com as suas limitações, para servi-lo. Porque se você fizer isso com humildade, com dedicação e com a convicção que vem de Deus, o poder dele há de se manifestar na sua vida e na sua história, e o nome dele será glorificado. Então não seja movido pela dúvida, não seja movido pelo medo, não seja movido pela independência. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades do nosso tempo. Eu quero servir, mas quero servir do meu jeito. Eu quero servir, mas quero servir na minha hora. Eu quero servir, mas tem que ser do meu jeito, com a minha cor, com o meu sabor, com o meu tom, e se não for assim, não dá. Manifestamos isso com o outro, mas na verdade esse é um reflexo de como nós nos relacionamos com Deus. Tá bom, Deus, você quer que eu te sirva? Tá bom, tá aqui ó, o contrato. Vamos assinar? Dá uma olhadinha nas cláusulas aí, e você vai ver, olha, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro, tenho que ter isso aqui, parará, parará, parará. É isso, Deus. Jesus, quando ele chama Pedro, ele diz, segue-me. E logo na sequência, Jesus fala assim, você enquanto jovem, você se vestia, você se arrumava,
e você decidia para onde você ia. Mas nessa jornada, vai chegar o tempo em que você não vai escolher nada. Os outros vão determinar sobre você como será a sua vida. E se Pedro não tivesse uma convicção de que sua dependência era no Senhor, ele não continuaria nessa jornada. Se Pedro tivesse uma convicção de que o seu ministério deveria ser independente, inclusive de Deus, ele não estaria nessa posição ou nessa condição que nós encontramos hoje. A dependência de Deus para servi-lo, ela é total. Porque nós já vimos que não depende das nossas forças ou das nossas qualificações. Depende sim de permitir que o caráter de Deus seja moldado, que a imagem de Deus seja formada. E Pedro, nessas idas e vindas, nessa relação ministerial, nessa relação de vida com Jesus, ele vai permitindo com que esse moldar de Deus vá surgindo. Tanto que nós vemos nas cartas, nas epístolas de Pedro, um ministério completamente diferente. Com alguém pastoreando pessoas que estavam sendo perseguidas. Alguém trazendo paz, trazendo apacentamento, alguém trazendo alívio, alguém trazendo esperança, aquele homem impulsivo, sanguíneo que fazia, agora é um homem doce, um homem que manifesta a graça de Deus sobre a igreja, um homem que é lapidado, alguém que discipula, alguém que estimula, alguém que incentiva, ao mesmo ponto em que declara, se você segue a Jesus, você vai passar pelo sofrimento, mas fique tranquilo, porque é melhor sofrer pelo nome de Jesus do que sofrer por ser um mau caráter. É esse Pedro pastor que agora apacenta as ovelhas a quem ele está dirigindo as suas cartas. Irmãos, é esse Pedro pastor que é levado por uma visão à casa de um homem que era gentil, e ali naquele lugar ele tem uma visão de que ele deveria comer tudo que aparecia na frente. E ele tem que romper com uma tradição, ele tem que romper com uma cultura, ele tem que romper. Se ele não vivesse pela dependência de Deus, ele viveria pelas suas próprias ideologias, pelos seus próprios estigmas, pelas suas próprias verdades. E como nós vivemos um ambiente onde as verdades parecem soar mais alto do que a verdade. E muitas vezes nós nivelamos o cristianismo por mais uma filosofia. Muitas vezes nivelamos o cristianismo ou a vida com Deus por mais uma ideologia, e aí nós já banalizamos a palavra de Deus e a vida com Deus. Não se compara a vida com Deus a qualquer ideologia ou filosofia. Não se compara. Não se compara a qualquer discurso bonito de bondade, porque se não há o sangue de Jesus na cruz, ninguém é capaz de fazer o bem. Só Ele, e só Ele pode manifestar bondade sobre a minha e a sua vida e nos trazer esperança. Por isso não dá para vivermos uma vida de serviço a Deus autônoma ou independente. E isso se reflete na minha relação com o outro, com a comunidade, com a igreja. Estávamos ontem reunidos na nossa célula. Minha célula acontece aos sábados. E é um tempo muito especial. E ontem nós estávamos refletindo sobre a ministração da semana passada, sobre a ceia. E parecia ser algo que seria normal novamente. Mais uma ministração, mais uma conversa, falar sobre a ceia. Eu sou pastor, já sei tudo sobre a ceia, estou de boa. Vamos lá, só vou ensinar, o pessoal vai ouvir, estou de boa aqui. Nem preciso seguir muito o roteiro que o Rafael mandou, não. Deixa quieto, Rafael. Estava isso na minha cabeça, né? Fica de boa, fica tranquilo. Mas quando nós chegamos ali e começamos a conviver como corpo, e começamos a compartilhar uns com os outros, e começamos a falar da nossa experiência de vida, até mesmo a respeito da ceia, algo que parece ser tão óbvio, vem a manifestação do Espírito de Deus e traz um novo sobre as nossas vidas. E fomos impactados tremendamente pelo compartilhar um com o outro a respeito de temas profundos, que se eu não estivesse em comunidade compartilhando ou convivendo ou servindo e sendo servido, eu não receberia. E eu continuaria achando que eu não precisaria de mais uma ministração sobre a ceia. E Deus agiu poderosamente naquele encontro. Eu acredito com os irmãos que têm vivido esse ambiente de grupos pequenos de célula, têm vivido a mesma experiência. Porque no compartilhar com o outro, nós somos dependentes um do outro e juntos dependentes do Senhor. Não seja movido pelo desejo de independência. Decida
ser codependente, ser coerdeiro, viver em conjunto, viver em comunidade e seguir aquilo que é direcionado pela palavra de Deus. Não seja movido pelos medos, não seja movido pela dúvida, não seja movido pela independência. Não. E agora, em vez de não ser movido, seja movido pela obediência. Pedro, de fato, ele aprendeu a obediência. Quando Jesus o restaura para o ministério aqui, ele diz, cara, você fraquejou, você falhou, você é isso mesmo que você está pensando se você estiver sozinho. Mas agora eu estou dizendo, vai e apacenta as minhas ovelhas. E Jesus apresenta a qualificação da morte de Pedro, e na comparação que ele fez com João lá, né? Botando a mente da comparação, fala assim, não liga para João não, se importa com aquilo que eu tenho para a tua vida. Pedro agora ele entende que importa obedecer a Deus e não aos homens. Lá no livro de Atos, Pedro fala inúmeras vezes sobre isso com aqueles fariseus, com aqueles escribas, com aqueles líderes da sinagoga. Ele está lá e aqueles caras ficam cheios de blá, blá, blá. Se você fizer isso, eu vou matar você, eu vou te esfolar vivo, eu vou matar a tua família, eu vou te perseguir, eu vou acabar com você. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Eu estou imaginando como deveriam ser as ameaças ali, se fosse no nosso tempo. Assim, a coisa vai pegar para o seu lado e já era. Vou fazer tortura chinesa, arrancando unha por unha, cílio por cílio das sobrancelhas. As mulheres iam gostar, mas os homens iam, né, ficar desesperados, e aquele negócio todo. E Pedro fala, podem falar o que vocês quiserem. Para mim importa obedecer aos homens, a Deus, e não aos homens. Irmãos, que declaração que nós precisamos viver. E como nós fazemos essa declaração no nosso dia a dia, mas como nós nos limitamos a vivê-la segundo os nossos interesses. Eu vivo a obediência segundo os meus interesses. Eu vivo a obediência para que eu seja beneficiado. E não para que a glória de Deus se manifeste, mesmo que eu venha a sofrer. Nós podemos servir a Jesus, sim, com grande poder, sim. Sem obediência, não. Sem obediência, não. A pregação de Pedro, já mencionei sobre isso. Um homem que não tinha cultura, um homem que não tinha ensino, um homem que não tinha estudo teológico, mas a pregação de Pedro no Pentecostes, ela cita os profetas do Antigo Testamento, ela cita a pessoa de Jesus, ela é bíblica e cristocêntrica, ela é cheia de obediência. Pedro podia falar da sua própria experiência, Pedro podia falar de quem ele era, Pedro podia falar assim, porque eu, Pedro, que estive com Jesus, fiz isso e aquilo. Ele tinha moral para aquilo, ele tinha história para aquilo, ele tinha um testemunho para aquilo, mas ele não cita em nenhum momento o seu nome. Ele fala da palavra e ele fala do Cristo. E nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso testemunho tem que ter a ver com a palavra e com o Cristo. E a nossa vida precisa refletir a palavra e o Cristo, se nós quisermos ser pessoas que sirvam com relevância no nosso meio. E a obediência está nisso, em compreender quem de fato é esse Cristo. E seguimos com afinco e obediência a palavra de Deus. Quando fazemos isso, e muitas vezes nós conversamos na equipe pastoral, essa é uma mensagem arriscada, essa é uma mensagem complexa, porque não é uma mensagem que traz ibope, não é uma mensagem que faz as pessoas se emocionarem, não é uma mensagem que faz as pessoas aflorarem e se encherem de si mesmas. É uma mensagem que confronta, e se confronta traz desconforto, e se traz desconforto geralmente dá problema, porque nós queremos estar aqui para nos sentirmos bem, mas a palavra ela sempre nos confronta quando ela é pregada com verdade e sempre nos transforma. Por isso, precisamos ser movidos pela obediência. Precisamos ser movidos pela obediência à palavra de Deus, pela obediência ao Cristo. Precisamos refletir e expressar o Cristo quando nós vamos servir. Como servir ao Senhor? Revelando o Cristo e vivendo em obediência à palavra de Deus. E por fim, sejamos movidos pelas promessas de Deus. E Pedro conhecia as promessas de Deus.
Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós, tomai sobre vós o meu jugo, e vocês vão aprender que eu sou manso e humilde. Olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vai habitar o seu coração. Olha, vocês vão ter aflições nessa vida e vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, vocês se sintam bem-aventurados e felizes se um dia perseguirem vocês por causa do meu nome, porque assim fizeram com os profetas. Olha, vocês vão e façam, e eu vou com vocês. Pedro conhecia, porque ele havia estado com Jesus. Pedro conhecia as promessas, e ele vivia, e ele passou a ser relembrado disso, isso passou a ser um cerne para a sua vida, onde agora ele passa a ser movido por essas promessas. E aí vem as lutas, e aí vem as dificuldades, e aí vem as fraquezas, e aí vem as provações, e aí vem as possíveis derrotas na caminhada, mas com tudo isso vem a graça de Deus manifesta nele, sobre as promessas dele, vem as lutas, vem as dificuldades, vem o sofrimento, vem o açoite, vem a morte, vem a tortura, e ele se lembra das promessas de Deus. Vem as dificuldades, vem a vontade de desistir de tudo, e ele se lembra das promessas de Deus, e ele persevera, porque ele teve um encontro com Cristo, e esse Cristo diz: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ah, irmãos, nosso Deus é maravilhoso, suas promessas são maravilhosas. Por mais que nós venhamos a sofrer, e nós sofremos, não é? Por mais que nós tenhamos que fazer escolhas que nos doam, e nos dói, não dói? Por mais que nós tenhamos que confrontar pessoas que nós amamos, e nós lutamos, e nós confrontamos porque cremos no Senhor, e isso dói, nós podemos confiar nas suas promessas. E nós podemos servi-lo, movidos pelas promessas de Deus, porque as suas promessas nunca falham, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ah, esse Deus é maravilhoso. Como é bom ouvirmos sobre isso e podemos servir a esse Deus, sabendo que como somos, Ele ainda assim nos acolhe, nos molda e fala assim: vem cá, e eu vou te mostrar como você pode viver. E aí vem o Espírito Santo, que nos dá poder para testemunhar, mas ao mesmo tempo é o Consolador, é o guia, é o professor, é a consciência, aquele que instrui, aquele que ilumina, aquele que traz clareza sobre quem nós podemos. É uma pessoa com quem nós podemos contar, é o próprio Deus que nos inspira a vivermos e perseverarmos. E se porventura andávamos desanimados quanto à possibilidade de servirmos ao Senhor, percebemos hoje que é um grande privilégio, porque o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade. Ele é Deus e não precisa. Ele é Deus e é soberano. Ele é Deus e é poderoso. Ele é Deus e pode fazer tudo sozinho, mas Ele é Deus e nos chama para servi-lo e para manifestar a sua glória. Veja que privilégio eu e você temos, de participar de um movimento que reflete a glória do Deus Todo-Poderoso. Como podemos eu e você arrumar desculpas ainda para não servi-lo? Como podemos eu e você nos apegarmos mais às nossas fraquezas do que ao poder de Deus para transformá-las? Como podemos, eu e você, nos amarrarmos à comparação com o outro, quando aquele que é santo e poderoso se fez como eu e você? Como podemos, eu e você, vivemos no ambiente da dúvida, quando aquele sobre o qual não há sombra de dúvidas está conosco e nos empodera para servi-lo? Como podemos, eu e você, diante de um Deus tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão acolhedor, decidimos viver em independência dele e da comunidade que ele escolheu para servirmos? Como podemos? Eu e você decidimos viver em desobediência ou aproveitar apenas os benefícios aparentes, ou aquilo que nós selecionamos como beneficiários da palavra de Deus, e deixar a outra parte de lado, diante de um Deus tão gracioso,
diante do Cristo poderoso, que nos resgata, que nos salva, que nos redime e que nos chama. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinem, preguem, discipulem, batizem, ensinem-os a guardar todas essas coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro compreendeu, Pedro viveu. Talvez Pedro seja o mais próximo de mim, de você, que a palavra relata nos evangelhos. Então, se Pedro foi restaurado e pôde vivenciar o ministério, você também pode, meu irmão. Você também pode, minha irmã. Eu também posso, porque o Deus que habita em nós, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Ministério de louvor.